Bom dia, pessoal. O, o tema do nosso grupo, certo? Meu, do Alisson, Felipe, Josuel, foi justamente o tema do papel das linguagens, certo? Som, imagem e texto na construção, do conhecimento, certo? Aqui eu vou apresentar um pouco sobre, ideias para a sala, certo? Novas ideias para a sala de aula nos tempos contemporâneos. Então, que a gente começa, certo, com a criação de jogos interativos, tal como o Roblox, certo? Que é um jogo que não só permite a interação online entre os membros, certo? Entre os personagens que estão ali, mas ele dá uma gama de possibilidades para que os jovens codifiquem novas salas, novas funcionalidades, novas interfaces para que eles possam interagir dentro do Roblox. Então, lógico, ele é uma plataforma de jogos, né? Uma plataforma base de jogos, da qual você pode fazer games de diversos tipos, né? Mas também pode ser muito voltado para a sala de aula, principalmente na interação professor-aluno nos tempos mais modernos. Mas basicamente o que essa plataforma deve, né? O Roblox Studio, ele é a plataforma de criação do Roblox, onde os desenvolvedores utilizam a linguagem Lua, certo? Que é uma linguagem inventada exclusiva para essa plataforma Roblox, para criar jogos 3D. Ela fornece algumas ferramentas, certo? Para construir os mundos. Os mundos, entenda-se por diversos servidores ali, né? Espécies de servidores, salas em que as pessoas, né, com seus personagens, seus avatares, podem se reunir e adicionar interatividade, compartilhar jogos com a comunidade Roblox, além de oferecer opções de monetização. Sim, tem adolescente ganhando dinheiro hoje com esse tipo de plataforma. Quais são os prós e contras, né? Logicamente, como toda ferramenta e também toda funcionalidade tem. Bem, a plataforma ela é poderosa para a criação de jogos completos. Então tem gente que faz simulação de jogos grandes dentro, mesmo que com recursos ali limitados, mas consegue replicar jogos grandes dentro do Roblox. Um exemplo está em pessoas que replicaram, por exemplo, Battlefield, que é um jogo muito grande, um investimento milionário, mas que conseguiram replicar de uma certa forma dentro do Roblox com recursos muito mais baratos. É, Isso poderia ser muito usado também, esse tipo de dedicação, logicamente, para construir um cenário bem mais interativo, certo? Bem mais voltado para a realidade de sala de aula, com quizzes, desafios, uma interatividade bem mais dinâmica em relação a conhecimentos de sala de aula, ou então até experimentos como física, química, dentro da sala de aula interativa que poderia ser construída no Roblox. A programação é em Lua, certo? A linguagem usada no mercado. Então, é uma programação relativamente simples que acompanha os moldes do mercado, mas ainda tenta trazer uma visão bem mais palatável. Ela não é de baixo nível, não é uma linguagem de baixo nível, certo? E também a possibilidade de monetização dos projetos junto à grande comunidade de materiais de aprendizado. Então, hoje, a comunidade de Roblox ela é extremamente ativa. Então, existe muito material a ser utilizado, a ser consumido, no sentido de facilitar o aprendizado na hora de construir esse tipo de sala, na hora de construir esse tipo de interatividade. Não é algo que precisa ainda ser totalmente explorado e descoberto, certo? Então, existe muito material de apoio. Os contras, a curva de aprendizagem é um pouco mais difícil para iniciantes, querendo ou não, tal como toda coisa que a gente vem a fazer nova certo? O risco de exposição ao conteúdo não adequado, realmente isso é algo que precisa melhorar. Como o Roblox ele tem uma infinidade de possibilidades, é muito complicado a gente delimitar apenas, única e exclusivamente para o que a gente gostaria em relação à sala de aula. Lógico, terão outros tipos de conteúdo, tal como salas que o pessoal simulam festas, baile funks, ou até jogos que simulam violência também. No entanto, eu acredito que o diálogo, certo, e o acompanhamento também parental pode ajudar muito nesse sentido.
A maior complexidade na parte técnica, lógico, comparado a outras ferramentas, ele realmente é um pouco mais complexo, mais elaborado, existe um esmero um pouco maior, mas nada fora de outro mundo, e a funcionalidade cliente-servidor, certo? Que existe aí em relação à empresa que comanda todo esse sistema. Temos também a questão do Minecraft for Education, certo? Que foi uma iniciativa da Microsoft. É, Microsoft é dona hoje da Mojang, que é a detentora dos direitos de Minecraft, né? A criadora do Minecraft. E Minecraft é um jogo extremamente popular há mais de uma década. Então, hoje ele conta com uma comunidade gigantesca, mas que também tem sido usado há algum tempo como uma plataforma de educação, de interação educativa para com alunos e professores. Ela é uma plataforma que utiliza o jogo de Minecraft para ensinar diversas matérias de forma interativa. Os professores contam com ferramentas bem específicas para criar ambientes de aprendizado, onde os alunos podem explorar as disciplinas e desenvolver as habilidades de maneira divertida e bem envolvente. Ela é bem intuitiva também para crianças, é muito fácil de se jogar Minecraft, a gente não tem comandos complexos, normalmente é bem fácil, certo? Opa, me desculpem. A questão da programação em blocos e Python, certo? Existe, sim, um tipo de programação que é possível se fazer dentro do Minecraft. Teve gente que já fez computadores dentro do Minecraft, que é muito interessante. Ali com a questão, me desculpem, dos blocos. No entanto, é possível também fazer programações em Python integradas ao Minecraft. A programação em blocos em Python, aqui é uma opção que pode ser escolhida, certo? Dentro do próprio jogo. E você opta por aquilo que for logicamente mais simples, né? Do que você já está mais habituado. Principalmente quando a gente pesa aí na balança que Python é uma linguagem mundialmente conhecida e de altíssimo nível. Opa, acho que a minha apresentação aqui travou. Um minuto. Voltando. Então, aqui existe um exemplo de processamento de código, certo? O código processando, para que ele seja ativado já e colocado dentro do jogo e aplicado, certo? Aqui em blocos, é um tipo de programação bem voltada à realidade do próprio Minecraft, mas outras plataformas utilizam, logicamente, esse tipo de programação, que é chamada de low code, certo? Quando existe, sim, um certo contato com linhas de código, mas a maior parte é feita por blocos, né, que são essas caixinhas aqui, mas existe também as no codes, que é o caso aqui do Minecraft, que é justamente você fazer essas caixinhas certo? E de modo que elas interajam ali fazendo o tipo de programação, o tipo de funcionalidade que você deseja. Novamente, também é possível utilizar uma linha de comando Python, um prompt Python, né? E a conexão entre turmas é não só a nível estadual, mas federal e mundial. É possível fazer isso através dos servidores dos próprios jogos. Existe suporte para isso. Academias, bem, codificação em blocos, codificação em Python, treinadores e esportes e embaixadores. Então, são programas de treinamento, programas em que você pode aprender e se especializar um pouco mais nesse tipo de codificação dentro do próprio Microsoft for Education. A sinergia com a missão de IDEA, aqui é um vídeo que a gente vai disponibilizar também, certo? E o custo não é gratuito, certo? É US$ 5 por ano por usuário para escolas e instituições, e é uma versão teste gratuita, certo? Com lições limitadas.
O Roblox já é diferente, ele é gratuito, é open source, certo? Ou seja, qualquer um pode abrir ali e contribuir. Qualquer um pode jogar e criar jogos sem pagar nada. O custo opcional é para publicar e monetizar os jogos. Então, se você quer um servidor, né, um jogo monetizado dentro do Roblox, aí realmente você vai ter que utilizar uma opção que paga, certo? Pode ser necessário comprar Robux, que é a moeda do jogo, ou assinar o Roblox Premium, que é uma assinatura da própria empresa. Mas essas questões são muito mais sob a perspectiva de monetização do próprio servidor, da própria sala que se constrói. Bem, muito obrigado. Essa foi a minha parte. E, novamente, sou do grupo do Alisson, do Felipe e do Josuel, com o tema 5: o papel das linguagens, som, imagem e texto na construção do conhecimento. Certo? Muito obrigado e muito bom dia a todos.